Amém. Graça e paz, igreja. Quero repartir com os irmãos a respeito de um trecho da palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração. Eu tenho lido e meditado e procurando do Senhor entender, compreender. E não somente isso, o privilégio que todos nós temos de viver a palavra de Deus. Então, vou pedir, nós vamos ler um trecho da palavra, e eu pediria para que todos os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Se você, por algum motivo, não pôde trazer a sua Bíblia, ou não está com ela, aí agora, encosta no teu irmão. Todos nós vamos ler a palavra de Deus. Pode ser no celular, pode ser no tablet, pode ser na revista atualizada, pode ser na corrigida, pode ser na linguagem de hoje, pode ser aonde for. Primeira epístola de Pedro, abrimos. Amém? Amém. Quem está usando mais celular hoje aqui, os jovens ou os mais velhos? Levanta aí, quem está usando o celular. Ah, já está equilibrando, já tem bastante irmão, né? Tá vendo? E as Bíblias normais? Estamos, os dois. Oh, Jesus amado. E quem está guardando no coração para não pecar contra o Senhor? Aleluia. Não importa de onde está vindo a palavra, da mídia, se é escrita aqui na folha de papel ou numa mídia digital. O importante é o efeito da palavra. Tem gente que toma remédio com água, tem gente que toma sem. O importante é que o remédio vai fazer o efeito. Amém? Então vamos prestar atenção e ler aqui esse capítulo 1 da primeira carta que Pedro escreveu à igreja do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão
testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Aleluia. Estaria pronto. Podemos ir embora para casa. Completo. Não falta nada. É só obedecer. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Pai, nesse momento eu quero orar junto com os meus irmãos, para que a tua palavra, viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, ela venha a entrar, Senhor, na nossa vida, Senhor. Venha dividindo, Senhor Jesus, a alma, Senhor, as intenções, vai até a divisão do mais profundo do nosso ser, Senhor, para que possamos compreender a tua vontade, para que possamos viver, Senhor, a tua graça, a tua paz, a tua bondade liberada sobre as nossas vidas, para que como os nossos irmãos aqui, Senhor, que escreveram, foram usados por ti, nós agora, nos nossos dias, dediquemos a nossa vida para o louvor e glória do seu nome, que possamos entender o que tu queres falar conosco, que possamos compreender a plenitude da tua vontade e do teu grande e imenso amor por cada um de nós. Amém. Aleluia. Queridos, essa epístola, essa carta foi escrita por um homem de Deus chamado Pedro. E os irmãos podem até me ajudar a lembrar alguns episódios.
do qual esse querido e amado irmão esteve envolvido. Quem que poderia citar um episódio a respeito de Pedro? Pedro andou sobre as águas. Deu uma fraquejadinha ali, mas Jesus estava ali e... socorre-me, Senhor, ele gritou. E o Senhor estendeu as mãos. O que mais o nosso irmão Pedro fez? Esse Pedro andou sobre as águas com Jesus, foi socorrido por Jesus, e aí ele foi socorrer Jesus, sacou-lhe da arma da sua espada e cortou a orelha do coitado do Malco. Tadinho dele. Quem mais? Negou 3 vezes. E antes de negar 3 vezes, o que ele fez? Ele falou que jamais. Pedro é um homem de palavra ou não é? Não é verdade? Ele falou para o Senhor, eu não vou, Senhor. Não vou deixar te matar. Não vou te abandonar. Jesus, eu vejo que Pedro tinha muita intimidade com Jesus, porque Jesus deve ter parado, olhou no fundo do olho de Pedro e falou, antes que o galo cante 3 vezes. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Se o galo cantou 3 vezes para mostrar para ele que ele negou 3 vezes, não sei. O que mais? Pedro teve a revelação de quem era Jesus. Mais algum? Pedro, tu és pedra, né? Sobre ti edificarei a minha igreja. Sabendo que Jesus estava falando a respeito da palavra dele sobre Pedro, não sobre ele mesmo, como algumas doutrinas acabam ensinando, né? A respeito de um homem, não. Sobre a palavra, sobre ti, sobre essa pedra, sobre esse fundamento, sobre essa minha palavra que habita em ti, eu edificarei a minha igreja. Nós estamos voltando, então, o que mais? Pedro, Tiago e João no barquinho. Não é verdade? Estava lá num barco. Deixou de ser pescador de peixe para ser pescador de homem. Cantamos aqui no aniversário, não é isso? Era? Quem que foi o Pedro? Foi o Hélito, foi o Jonas ou foi o Zé Antônio? Quem foi o Pedro? Quem era mais bravo dos 3? Os 3 estavam fazendo Pedro, os 3 estavam fazendo Tiago, o Pedro estava fazendo João. Amém. Pedro esteve com Jesus ali no Monte da Transfiguração. Pedro também não quis fazer tenda? Não foi Pedro? Quem que eram os discípulos que estavam ali? Acho que Pedro estava lá. Eu estou perguntando mesmo. Eu não estou fazendo... Hã? E aí dormiu enquanto Jesus estava orando. Nem ao menos 1 hora ficaste comigo. Vamos resumir? Pedro é igualzinho você e eu. Amém, irmãos? Quantas vezes você e eu já dissemos para Jesus que nós não íamos deixar ele e deixamos? Quantas vezes sobre uma palavra de Jesus, vinde a mim, nós lançamos nossos pés sobre as águas e de repente as aflições, o vento bravio dessa vida nos leva a afundar, não é verdade? Mas aí o Senhor estende a sua mão. Quantas vezes nós sacamos ali da nossa espada, da nossa condição, nós procuramos um meio muito particular nosso para cortar a orelha ou muitas vezes até o pescoço fora de alguém para resolver o problema, não é verdade? Quantas vezes nós vimos pessoas falando contra o nosso Senhor e o nosso sangue esquentou igual de Pedro e a gente quis fazer algo na força do nosso braço. Quantas vezes nós dormimos, mesmo depois de termos feito um voto diante de Deus de orarmos. Quantas vezes os irmãos dormiram em cima da Bíblia igual eu? Eu perdi as contas, irmãos. Nós somos igual Pedro. Sabe qual é a glória disso? Jesus sabe. Ele conhece as minhas qualidades porque foi Ele que deu. Ele conhece os meus problemas e as minhas limitações porque Ele enxerga o pecado em mim e em ti. Jesus nos conhece como Ele conhecia Pedro.
E a garantia que temos é que depois que Pedro cortou a orelha do Malco, o que Jesus fez? Pedro, tá vendo, Pedro? Você não podia ter feito isso, Pedro. E agora? Vai ficar sem orelha. Vão ficar conhecidos como aqueles que cortam a orelha. Eu vou ser crucificado e vou ficar mal falado? Não. Jesus sabia que Pedro não ia resistir. E ele então curou a orelha. Jesus sabia que Pedro não era tão elevado assim na fé para andar sobre as águas como o Filho do Deus vivo estava ali. Por isso que Jesus estendeu as mãos. Foi por isso que Jesus continuou chamando os discípulos para orar com ele, mesmo quando os discípulos dormiram. Foi por isso que Jesus voltou para estar com os seus, mesmo depois de ter sido glorificado. Irmãos, nós somos como Pedro, nós somos como João, nós somos como Paulo, nós somos como os homens, nós somos como Deus sabe que somos. Nós somos quem Deus quer que sejamos. E Pedro então aqui, na sua primeira carta, ele começa a escrever essa carta, mas na sua mente e no conhecimento seu a respeito da situação, como nós mesmos bem ouvimos a respeito do testemunho que a Lúcia nos trouxe, nós estamos a par, talvez não de tudo, mas nós estamos ouvindo os estragos que um determinado furacão, é furacão ou é tornado, é furacão, acho que já é, ele está causando. Nós estamos por dentro da situação, estamos ouvindo as notícias. Pedro também não era diferente. Ele estava ali, estava ouvindo o que estava acontecendo com a igreja do Senhor, ele estava vendo o que estava acontecendo com a igreja do Senhor, ele estava atento a tudo aquilo para onde as coisas, os acontecimentos estavam dirigindo a história. Então ele se sentiu ali, inspirado pelo Espírito Santo, e mais o seu companheiro, mais sempre ali, né, junto com alguém, e escreveu então essa carta para os irmãos. Mas que irmãos? Essa carta, ela foi destinada para fora ali do convívio dos apóstolos. Era um outro ponto, como fala na própria palavra, na dispersão. Dispersão porque alguns irmãos já estavam lá, a palavra já tinha chegado àquele lugar. Já havia irmãos naquelas regiões ali. Quais eram as regiões? Dispersação no ponto. Ponto não é um local, era o nome de uma região. Na dispersação no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Paulo escreveu ali então uma cartinha, como eu e você ficássemos sabendo desse furacão passando, ou então que ia passar um furacão grande por aquele lugar, deixa eu me comunicar, deixa eu avisar as pessoas que estão lá, olha, as notícias a respeito disso que vai chegar até aí são essas. Mas não somente isso, você procura fazer isso, você procura fazer aquilo para se proteger, para estar na fé, para permanecer no Senhor. Eu tenho certeza que o filho da irmã, né, no qual foi mencionado aqui, que está lá nos Estados Unidos, na reta de colisão desse furacão, com certeza muitas pessoas ligaram. Filho da Cleide. Muitas pessoas ligaram para ele, olha, você já tampou as janelas? Você já comprou as coisas? Você já se programou para ficar quantos dias for preciso? Só que ainda bem que não foi por carta, senão o furacão já tinha passado e a carta não tinha chegado. Louvado seja o Senhor que nós temos a tecnologia. Mas na época, irmãos, qual era o meio de comunicação mais rápido que tinha? Carta. E perna para quem te quer, para quem ia levar a carta. Não é verdade? Quem ia levar essa carta, irmãos? Imagina Pedro ouvindo a respeito dos problemas, escrevendo uma carta, e no seu coração, pelo Espírito Santo, entregando essa carta aos cuidados de alguém, fala, fiel irmão, leva essas recomendações para os nossos irmãos que estão naquela região. Se essa carta fosse entregue na tua mão, como você entregaria ela? Ai, nossa, mas eu estou tão cansado, é isso, aquilo, amanhã eu vou. Está muito tarde hoje. Talvez a carta não chegaria a tempo.
Imagino que o Espírito Santo, a mesma unção que estava sobre aquele que estava escrevendo a carta, também estava sobre aquele que estava entregando a carta, e era o mesmo Espírito Santo que trazia a revelação para aqueles que liam a carta. E é o mesmo Espírito que nos traz diante dessa carta. É o mesmo. Então Pedro, ali escrevendo para os irmãos que estavam ali naquela região, e coloca no versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, irmãos. Eu vou dar algumas notícias para vocês, mas antes que vocês escutem a notícia, lembrem de quem vocês são. E é isso que o Espírito Santo nos diz nessa noite. Eleitos pela presciência do Senhor, o nosso Deus e Pai, nosso, amém? É meu e é teu também. Ele nos escolheu pela sua vontade, em santificação do Espírito para obediência. Escutem, eleitos, o Senhor nos escolheu para a santificação do Espírito pela obediência, para a obediência. Há uma separação, há um direcionamento, há uma classificação. Você não é igual às outras pessoas. Você está no coração de Deus. Você é importante para Deus. Você é tão importante que na sequência ele coloca e a aspersão do sangue de Cristo. Eu sou importante como vocês são, porque o sangue de Cristo foi aspergido sobre nós. Não é pouca coisa, é todas as coisas. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro então, ele quase faz um fechamento no prefácio de saudação, como diz aqui. Quando ele fala, graça e paz vos sejam multiplicadas, é porque numa determinada região, comumente as pessoas eram reconhecidas como sendo cristãos, e uns chegavam aos outros e falavam, graça. E cumprimentavam uns aos outros com a graça. Graça. É assim que eu me identifico com o meu irmão. Mas havia uma outra região ali, que eles falavam shalom, paz. Como nós aqui usamos mais, shalom, do que? Paz, do que graça. Amém? Mas Pedro, sabendo disso, falou assim, todos vocês vão entender, porque vocês são um. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aí ele vai então começar a escrever a carta. Vamos ler a carta de Pedro? Vamos ler? Acabamos de ler, mas nós vamos ler de novo. Mas antes de você ler de novo comigo, entenda uma coisa. Havia se passado 60 anos depois da morte de Cristo. 60. A bem dizer da situação, não fazia muito tempo, não é verdade? Muitos irmãos aqui, que têm mais que 60, 70 e alguns, aqui, né, poucos, podem lembrar de coisas da sua infância, de 60 anos atrás, não é verdade, os irmãos? Quem tem mais de 60 aqui? Não, desculpa os irmãos, né, mas eu creio que os irmãos que têm um pouco mais de 60, lembram alguma coisa da sua infância, não lembra, irmãos? Então, muitos ainda falavam, Jesus naquele dia, ele cuspiu no chão e fez lodo e botou no olho do cego. Você lembra disso? Jesus naquele dia, desceu um homem do telhado, e colocaram ali no meio, que ousadia dos amigos dele, e Jesus o curou. E a pessoa, além de ser curada, levou a sua cama embora. Jesus, ele andou sobre as águas e salvou Pedro. E se fosse Pedro contando, ele mesmo contava, né? Eu ia afundar, mas Jesus me chamou de volta, me salvou. Não estava tão longe assim, irmãos.
Só que Pedro, ouvindo as notícias, ele estava vendo que Roma estava apertando o cerco contra os judeus, contra os cristãos, contra tudo aquilo que oferecia perigo ao seu reinado. Pedro estava vivendo parte disso desde a época de Jesus. Por que que os romanos crucificaram o nosso Senhor Jesus? Por que que ele foi crucificado? A acusação contra ele é que ele se fazia um rei e os judeus falavam para o rei romano, tá vendo? Ele quer tomar o teu trono, ele é rei. Então já havia a perseguição ali. E isso foi se intensificando, e 60 anos depois, Pedro sente essa necessidade de escrever aos nossos irmãos daquele ponto. E agora eu vejo, a partir do momento que eu vou ler a Bíblia agora, ler a carta de Pedro, eu vou ler com uma ótica diferente. Eu vou ler a carta de Pedro com a ótica de que ele precisava avisar os irmãos que os irmãos não poderiam esmorecer, porque tinha furacão vindo aí. Amém? Porque se de repente lermos apenas a carta de Pedro, são muitos ensinamentos para os nossos dias. Mas eu quero entregar para os irmãos essa palavra dizendo, vamos nos apegar com mais firmeza a essas verdades que ouvimos e lemos. Porque tem furacão vindo por aí. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Queridos irmãos, Pedro escrevendo, sabe qual é a tua esperança? É porque Jesus Cristo ressuscitou. Então não se preocupe com o que você vai passar, porque se você ficar firme, você vai ressuscitar com Ele. E a tua vitória está garantida, a tua vida está nas mãos dEle. Bendito seja o Deus e Pai. Ele é quem tem o domínio sobre as nossas vidas. Pedro então decide começar mostrando para os irmãos daquele ponto as bênçãos espirituais. Olha o que diz o versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Vamos entender a carta de Pedro. Ele estava falando para nós, trocando em miúdos. Queridos irmãos, não se apeguem a nada desse mundo. Sabe por quê? Porque a tua herança está no céu. Logo, logo vai vir coisa que você não vai poder se apegar a nada nesse mundo. Mas se você estiver firme com o Senhor, a tua herança já está reservada no céu. Eles tinham já renascido, já tinham se batizado, crido no Senhor, estavam caminhando, liam a palavra, tinham comunhão, eles viviam a vida cristã normal, de paz, de alegria, do fluido do Espírito Santo, mas o furacão estava vindo. E essa nova esperança, esse renovo no Senhor, dessa esperança viva nele, é os que os garantiria firmes no Senhor. Uma herança celestial, onde não há nada nesse mundo comparável ao esplendor do céu. Pedro então escreve logo nas primeiras linhas da sua carta: meus filhos, queridos irmãos, a nossa herança está guardada no céu. Onde estão os seus olhos? Onde estão os nossos olhos? Onde está o valor agregado da nossa vida? Está nas coisas desse mundo? Ou estão no céu? Pedro também afirma que estavam guardados pelo poder de Deus. Não somente uma carta avisando de outras coisas que veriam ruins, mas uma carta trazendo a segurança e a paz que vem da parte do Senhor. E quando nós lemos ali no versículo 5, olha como um pai, Pedro, mostrando para os irmãos que eles estavam guardados,
protegidos contra o inimigo. Não havia como. Vamos ler o texto. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. O que significa essa palavra guardados no Senhor? O que Pedro estava dizendo para os irmãos, as igrejas naquele lugar? Que todos ali estavam protegidos contra o inimigo. Irmãos, nós estamos protegidos contra o inimigo? Estamos. Você tem sofrido, como eu tenho sofrido nesses dias? Doença, restrição financeira, não consigo tudo que eu quero. Vocês têm, como eu? Ou só está acontecendo comigo? Tem. Vários irmãos fizeram assim. Mas por que então que ele fala para nós que estamos protegidos no Senhor? Aonde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. O que está protegido? O nosso tesouro. A nossa vida está escondida em Cristo. As aflições desse mundo permanecerão, mas a nossa vida está escondida em Cristo. Então creia nisso, irmão. Creia nisso, minha irmã. Nós estamos protegidos em Deus contra o inimigo que veio para roubar, matar e destruir. Se no final da nossa caminhada, nós, depois de lutarmos muito, sofrermos muito, pelejarmos muito, mas chegarmos ao ponto no qual o Senhor tem nos chamado para chegar à sua glória, significa que nós permanecemos protegidos. Talvez há um aspecto de desproteção divina quando batemos o nosso carro. Não, irmão. Eu gosto de lembrar do que meu pai fala. Sabe por que bateu o carro? Porque tem carro. Porque se não tivesse carro, não batia. Não teria esse problema. Porque há trânsito, há outras pessoas com problemas, né? Sem atenção. Então as fatalidades acontecem. Mas não é porque bateu o carro que estamos desprotegidos do Senhor. Não é porque passamos uma restrição financeira que Deus não está respondendo mais. Não é porque passamos por uma virose que oramos. Mas por que pegamos uma virose? Porque tem pecado, irmão. Até que sejamos livres desse corpo que está suscetível a essas coisas, podemos pegar uma virose ou outra. Não é verdade, Rafael? Não é verdade, irmãos? O que está na nossa consciência, que temos a certeza que está guardado em Deus, é isso que o inimigo não pega. É isso que ele não toca. A nossa convicção da salvação em Cristo Jesus. Porque se nós de repente passarmos por situações como Jó, quantos de nós estaríamos em pé? Espero que todos. Porque Jó tinha essa consciência. Que não eram as coisas que o cercavam, que era a sua segurança, ou então aquilo, os benefícios de Deus. Ele mesmo disse. Será que temos coragem hoje de falar isso, irmãos? Olha, eu vou ser sincero para os irmãos, eu preciso orar muito, buscar muito do Senhor, né, para ter essa sinceridade de Jó e falar assim, se recebemos o bem de Deus, por que o mal também não vamos receber? Não foi isso que Jó colocou? Quando ele estava ali falando com a sua mulher, como falas uma louca mulher? Tu falaste agora contra Jeová. Se nós recebemos todos os benefícios até o dia de hoje, e se Deus quiser nos provar nisso, por que nós não vamos receber? Sim, Senhor. Eu vou passar pela bonança e vou passar pela falta, mas sempre crendo em Ti, com a minha fé e convicção firmada em Ti. Amém? É difícil isso, irmãos. Vamos ser sinceros conosco mesmo. É difícil. É muito difícil. Mas o Senhor está ataviando a sua igreja. O Senhor está ajustando o nosso foco. O Senhor está tirando os nossos olhos das coisas desse mundo, para que possamos, dessobrecarregados de tudo desse mundo, podemos erguer os olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro.
Porque no momento em que estamos enfermos, sim, o Senhor é a nossa saúde, é a nossa cura. No momento onde passamos tribulações financeiras, sim, Ele continua sendo o Senhor, o dono do ouro e da prata e de tudo que há. E eu continuo sendo filho dele. Mas quando eu passar, e é como a palavra diz, vamos entrar um pouquinho mais aqui, pela obediência, o Senhor nos dá. É como os nossos filhos, sejam pequenos ou grandes, mas o pai sabe quando é hora de dar para o filho. Às vezes o filho precisa de correção e não de presente. E por que o pai então vai dar presente em vez de correção? Eu tenho certeza que como eu, todos os pais aqui sabem a hora certa que precisa corrigir o seu filho, para que ele não se desvie do bom caminho. Então, Pedro, como um pai aqui escrevendo para eles, falou assim, é para cá que vocês têm que olhar. Não vão olhar agora para o mundo. Não olhe agora para o furacão, para os problemas, para as coisas que estão acontecendo e virão. Mas olha para este foco, para o privilégio da salvação. O que tem nos trazido alegria, irmãos? O que verdadeiramente tem te trazido alegria? No seu íntimo, ali no seu quarto, enquanto você está viajando a trabalho, quando está ali no escritório, quando está ali cozinhando, quando está lavando roupa, quando está lá de frente do patrão ou sem o patrão, o que verdadeiramente tem sido o motivo da nossa alegria? Se for a salvação em Cristo Jesus, estamos corretos. Mas se algumas outras coisas têm permeado esse motivo da nossa alegria, é momento de nós colocarmos a nossa vida mais intensamente diante do Senhor, para que Ele nos mostre toda a sua vontade. Então, nós temos o privilégio da salvação, que eles receberam na revelação de Jesus Cristo, como diz o versículo 5. É um versículo para agora, apontando para o Apocalipse. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. É isso que Pedro está escrevendo. A fé deles também, vemos aqui que estava sendo testada. Não por pouca coisa, irmãos, mas por perseguição, por espada, por prisão, por açoites, por restrição de culto. Verdadeiramente eles estavam sendo perseguidos ali. Mas a fé, mais preciosa do que ouro refinado pelo fogo, e resultaria em louvor e glória e honra quando Jesus retornasse. Vamos ler a partir do versículo 6. Nisso exultais. Olha Pedro falando, família, filhos, igrejas, é nisso que vocês têm que exultar, se alegrar, saltar de alegria. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Vamos parar por aqui um minuto só. Eu tenho certeza que muitos irmãos, se não todos, porque é da natureza da nossa vida e desse mundo, está passando por algum perrengue, alguma preocupação, alguma tribulação. Isso é inevitável, faz parte da vida. Só que, irmãos, qual é o foco de Jesus para você na tua tribulação? Para que a tua fé seja aprovada. Mais do que o ouro que passou pelo fogo. Quem está se sentindo aqui numa fornalha? Não é fácil. É fácil nós lermos Daniel, né? E o rei, mesmo não querendo, precisou cumprir ali o seu decreto. Joga Daniel e os seus companheiros na fornalha. Joga. Porque era o decreto. Mas lá na fornalha,
o Senhor ainda está conosco. Ele é o mesmo Jesus de Pedro. Pedro sabia que estava escrevendo aqui. Quando ele foi afundar, Jesus estava com as mãos estendidas. Nisso nós temos que exultar. Mesmo que por breve tempo nós estamos passando por algumas tribulações, irmãos. Nenhum de nós está perdendo a vida pela tribulação que está passando. Algumas poucas tribulações ou muitas tribulações. Mas, mesmo que sejamos contristados por essas tribulações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Esse versículo é para nós. Pedro havia estado com Jesus, mas estava escrevendo para pessoas que não. Irmãos, eu sei como é, ele deveria estar escrevendo assim, a intenção da carta. Vocês não viram Jesus, eu vi. Mas permaneçam fiéis, porque a fé de vocês vai ser provada pelo fogo. E ela é mais preciosa sendo aprovada, mais preciosa do que o ouro, do que a prata que passa pelo fogo. É muito mais. Porque uma vez que vocês ouviram essa palavra, vocês estão firmes esperando a revelação desse Jesus, no qual ama vocês. E o versículo 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Uma hora a nossa fé não vai ter mais o porquê de existir, irmãos. Mas até que isso aconteça, até que o nosso Senhor venha nos buscar, nós vamos ser provados e a nossa fé vai ser purificada. É interessante esse termo, né? A fé precisa ser purificada? Não. É a minha vida, é onde ela vai agir, que precisa ser purificada. Porque ela não tem ação completa. Se em mim não tiver total dependência do Senhor. E haverá esse momento onde não vai precisar mais ter a fé. Porque aí o Senhor veio e completou toda a sua obra. Os irmãos estão entendendo que cartinha simples que Pedro escreveu? Falando para os irmãos que muitas coisas aconteceriam. Agora para um pouquinho aqui e vamos prestar atenção numa coisa. 60 anos depois de Jesus, Pedro sentiu de escrever essa carta. No ano de 64, depois de Jesus, uma revolta dos judeus contra os romanos explode naquela região. Os homens andavam e debaixo das suas vestimentas, cada um com um punhal. E era romano passando na rua, eles matavam. E os judeus se levantavam nessa revolta, e Roma então veio com tudo para cima para acabar com a revolta, e nesse meio, aonde estavam os cristãos? Sofrendo. Eles não tinham nada a ver com Roma, não tinha nada a ver com os judeus. Porque eles não estavam nem um pouco interessados com o imperador romano, mas também não estavam nem um pouco interessados com as tradições judaicas. Porque eles já tinham se convertido a Cristo Jesus. Mas eles estavam ali no meio. E eu pergunto para vocês, e nós? Tem hora que nós não temos nada a ver com uma coisa, nada a ver com outra, mas tem fogo cruzado para todo lado, tem hora que pega, tem hora que acontece, tem hora que acerta a nossa vida em cheio. Mas Deus continua sendo Deus. Ele continua procurando homens e mulheres fiéis, com fé, para que complete a sua obra na nossa vida. Então, nesse período todo, Paulo, sabendo das coisas que iam acontecendo, Paulo, sabendo que a sua carta tinha chegado até os irmãos lá, vendo o furacão chegar na vida dos irmãos, o que Paulo então estava crendo diante do Senhor? Pedro, o que Pedro estava crendo ali? Que os irmãos estavam firmes, estavam em pé, estavam convictos, tinham entendido que as coisas desse mundo são passageiras. Os irmãos já estavam preparados para que todas as coisas ao redor deles, seja espada, seja luta, seja tribulação, seja o que for, não era para eles, porque o reino deles é no céu. Então os irmãos estavam seguros, os irmãos estavam protegidos,
O que está acontecendo conosco, irmãos, esses dias? O que está acontecendo conosco esses dias? Quantos anos faz que nós já temos ouvido a respeito deste mundo que vai de mal a pior? De vez em quando eu escuto uma música lá do Azaf que ele deve ter gravado antes de eu nascer, sei lá o que, era muito pequeno. E lá naquele primeiro CD, Adoração 1, já falava desse mundo que vai de mal a pior. Se eu estou com 35 anos, você imagina 35 anos de mal a pior. E os irmãos que têm mais idade, então, vão poder com mais referência falar que a coisa vai em vento muito, enchendo aí as velas desse navio chamado vida, levando para uma situação cada vez pior, muito rápido. E nós estamos aqui. Mas sabe qual é a boa notícia, irmãos? Nós estamos nesse barco. O barco está sem freio, sem leme, sem direção. Esse barco da vida, do mundo. Mas nós somos peregrinos aqui. A nossa pátria não é essa. Para onde esse barco vai, eu não me preocupo. O que esses homens vão fazer com o mundo não é do meu interesse. Eu só estou ouvindo as notícias para guardar a igreja do Senhor, a minha vida, a vida dos meus irmãos. É para isso que nós estamos aqui. Ah, mas então vamos fazer isso para salvar o planeta. Nada contra. Vamos plantar árvore, vamos jogar menos gás carbônico na atmosfera, Vamos fazer tudo o que for preciso. Mas irmãos, qual é o tesouro? O que verdadeiramente nós estamos guardando? Às vezes o mundo vem com propostas tão lindas e maravilhosas, do mesmo jeito que a serpente veio no Jardim do Éden, para desviar o nosso foco, para tirar daquilo esse tumulto do mundo. Pedro, ouvindo tudo isso, guardando a igreja do Senhor, ele deu diretrizes claras e objetivas, para que o povo de Deus tivesse guardado. E agora então acompanhe comigo a partir do versículo 13, porque até o versículo 12, ele só deu uma pincelada a respeito de quem nós somos. E a partir do versículo 13, especificamente, ele fala para os irmãos, é assim que vocês têm que fazer, para que esse furacão não destrua com a sua vida e a sua família. Para que a igreja do Senhor permaneça de pé, façam isso. 13, por isso, irmãos, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus está se revelando até que a revelação seja completa na sua vinda. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos conhecido mais de Jesus, mais do que nós conhecemos há pouco tempo atrás, porque Ele está se revelando a nós pelo Seu Espírito. Então a revelação de Jesus está chegando a nós, mas há um alerta aqui, sede sóbrios, não cinjam o entendimento, espera inteiramente na graça. Por que isso, irmãos? Para que não esperar em outras coisas, não esperar em outros ventos de doutrina. Agora é assim que faz, agora é assim que desfaz, agora é assim que nós temos que ir, agora é assim que nós temos que voltar. Sóbrio, sobriedade, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou. Se alguém falar alguma coisa diferente, vai ter que me mostrar que na Bíblia está escrito assim, senão não vou nem dar atenção. Sóbrio, não tem nada mexendo com os meus sentimentos, com os nossos sentimentos. O 14, como filhos da obediência. Onde está a nossa obediência ao Senhor? Onde está a nossa, qual é o nível, qual é a intensidade, como filhos desse Deus presente, qual tem sido a nossa obediência a Ele? Para não nos amoldar a este mundo, não tomarmos a forma desse mundo. Isso é um ponto tão peculiar, irmãos. É um ponto tão difícil. Não estou falando de falar não, estou falando de viver. De falar é fácil. Irmãos, não podemos ser parecidos com o mundo. Mas agora vai pondo em prática 100% dessa palavra. Quando nós olhamos para dentro da nossa vida, e pelo Espírito buscamos revelação do Senhor. Senhor,
no que será que eu já estou parecendo aqui com o mundo? Como que está meu linguajar? Como que está meus olhos, meu olhar? O que as minhas mãos têm apalpado, pegado? Onde os meus pés estão caminhando? Será que vez ou outra nós não estamos meio com a forma do mundo? Talvez sim. Pedro, sabendo disso, diz: filhos da obediência, porque não tem como servir a dois senhores. Então, se eu obedeço ao Senhor, eu obedeço todo. E como um filho, eu me submeto a Ele. E eu não vou mais me amoldar, não vou permitir, principalmente porque tem umas certas paixões que nos perseguem, muitas vezes de coisas que eram feitas antigamente, e agora o Senhor já trouxe revelação que não é mais para fazer, e essas paixões, Ele coloca aqui para nós, paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Com todo o perdão da expressão diante dos irmãos, não vou falar nada de errado aqui. Mas a palavra que Pedro estava falando para todo aquele que voltava a fazer o que não pode ser feito mais, de ignorante. Porque se era ignorante, estava fazendo o que não agradava a Deus, e agora conheceu a palavra da verdade, e voltou a fazer, voltou a ser ignorante. Não podemos nos permitir a isso. O Senhor tem nos dado vestes de louvor, tem nos ungido com o seu óleo santo, tem nos dado, nos enchido até transbordar do seu Espírito Santo. Como posso eu tocar naquilo que é do mundo? Como posso eu olhar para aquilo que não é mais para mim? Como pode os meus pés ir, levar todo o meu corpo para lugares aonde o Senhor me resgatou, que ali é trevas? Como os meus ouvidos podem ouvir, às vezes até canções, que não agradam a Deus? Mas é uma música normal também. Lá no Éden tinha uma árvore normal também, só que tinha uma ordem: não come. Pelo contrário, irmãos, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Glória a Deus. Quando nós olhamos um pouquinho para o histórico da nossa vida, a gente vê de onde Deus nos tirou, o que Ele já fez e o poder dEle transformou em nós, e hoje nós podemos estar diante de Deus e falar: glória a Deus, porque eu era assim e agora eu estou assim agora diante de Deus. Uma nova criatura. Só que não esquece que a caminhada não acabou. Agora Deus vai te tirar daqui e vai te pôr mais adiante, irmão. Não se dê por completo que a obra não terminou. Pode ficar tranquilo que o próprio Jesus vai falar para você na hora que ele terminar a obra dele. Ou ele vai te chamar antes ou ele vem nos buscar. É o momento de eu finalizar a obra. Quando o dono da obra chegar, é a hora que a obra terminou. Então, ele nos chama de santos. E por que ele fala para sermos santos? Porque Ele é santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O Senhor tem chamado a cada um de nós ao temor devido a Ele. Queridos, isso é muito importante. O temor do Senhor nos leva à presença dEle. Eu não vou à presença dEle para me encher de temor, aí é medo. Mas eu temo a este Deus, e a minha vida, então, é conduzida à presença dEle. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis que nós fomos comprados, resgatados do nosso fútil procedimento que os nossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado
no fim dos tempos por amor de vós. Esse Senhor foi conhecido antes da fundação do mundo e se manifestará plenamente no Apocalipse, quando eu e você o veremos face a face e conheceremos a Ele verdadeiramente como Ele é, na sua plenitude. Até lá, estamos sendo preparados, aperfeiçoados. Estamos passando por tribulações para sermos provados e sairmos delas aprovados. Quando eu e você, filhos desse Deus Altíssimo, saímos aprovados de uma tribulação? Não é quando nós não perdemos nada. Não é disso. Tenho certeza que os irmãos têm um monte de testemunho aqui sobre tribulação, que perdeu um monte de coisa. Seja valor financeiro, ou alguma questão de saúde. Alguma cicatriz ficou, não ficou? Então não é não ser tocado pela situação. Mas ser aprovado quando passamos pela tribulação, é quando o temor devido ao Senhor está intocável na nossa vida. E o inimigo das nossas almas está tentando atingir aí dentro de mim e dentro de vocês, o temor que é devido ao Senhor. A fé que nos leva à obediência devida a Ele. Agora, versículo 22, já estou terminando. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, a palavra nos mostra, Pedro fala para os irmãos e para nós, que nós estamos sendo purificados na nossa alma pela nossa obediência à palavra. Tendo em vista o amor fraternal, não fingido. Detalhe importante de Pedro aqui. Eu imagino que ele conhecia as situações. Devia ter situações lá. Oi, meu irmão, tudo bem? Paz e graça, irmão. Mas Pedro deu um alerta. Não fingido. É irmão quando está na tua frente, é irmão quando não está. É irmão quando você está ajudando, é irmão quando você está recebendo ajuda. É irmão quando você está fazendo algo por ele, ou quando ele está fazendo por você. É irmão. Não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente. Só um texto para os irmãos lembrarem dessa parte aqui. Nisto vos conhecerão que sois meus discípulos. De que jeito? Se vos amardes uns aos outros. Antes de acabar, para os irmãos despertarem um pouquinho, olha e diz isso para o teu irmão. Nisso o mundo vai conhecer que nós somos discípulos de Jesus. Se eu te amar verdadeiramente, com essa intensidade, sem fingimento. Diz isso para o teu irmão. Olha aí para o teu irmão. É assim que o mundo vai conhecer que nós somos discípulos de Jesus. Se nós não nos amarmos verdadeiramente, nós não somos conhecidos como discípulos de Jesus. Sabe que foi para isso que nós chegamos nesse lugar, sentamos nessas cadeiras, com muita atenção e misericórdia, os irmãos estão atentos à palavra porque é do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor nos amou primeiro. Por isso que Ele está derramando o seu amor sobre a nossa vida. Pois nós fomos regenerados, não com essa semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Queridos, para acabar, o que diz o versículo 24 é a expressão da nossa vida. É para você e eu verdadeiramente deixarmos toda a preocupação desse mundo terreno e olharmos cada vez mais firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe por quê? Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva
e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Amém? Qual que é o bem mais precioso que nós temos, igreja? A salvação em Cristo Jesus. Essa carnona velha aqui, como diz a Simone, cadê você? Algumas expressões que nos marcam. Esse eu, Daniel, esse eu humano, que para nada serve para esse Deus glorioso, uma vez não vai existir mais. Vai murchar, já está murchando, né, irmãos? Tá ou não está murchando? Está murchando. E rápido. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. Amém? Essa é a nossa confiança, irmãos. Essa é a nossa certeza. Essa tem que ser a minha convicção e a tua convicção todas as manhãs. Eu vou me levantar, é o mesmo mundo. As aflições estão aí. As guerras, rumores de guerras, barulho, tudo está vindo por aí e vem coisa pior. Mas os meus olhos estão em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos colocar de pé. Quero deixar para os irmãos que Pedro, ele escreveu essa carta para os irmãos ali, e agora entendemos um pouquinho melhor, num tempo de grande tribulação. Logo entrou um tempo pior ainda de tribulação, mas muito pior, irmãos. Não tinha como ser pior. Mas, só para os irmãos entenderem, Nero, que era o governador máximo ali, que cuidava, que era a autoridade, ele pôs fogo em Roma. Se aparecer um doido pôr fogo em Rio Preto, o que você vai fazer? Vem lá, algum prefeito, um governador, vem lá, joga uma bomba, põe fogo em Rio Preto. Sabe por que ele pôs fogo? Ele tinha intento de fazer umas reformas em Roma. Então primeiro ele pôs fogo. Diz ainda a história que ele estava compondo música enquanto Roma queimava. Não sei. Pode até ser. Mas sabe qual foi a astúcia de Satanás na vida dele? Quando ele viu que a coisa apertou para o lado dele, ele falou, eu não tenho culpa nenhuma. Sabe quem pôs fogo? Foi os cristãos. Pode pegar, porque esse povo é o que está dando problema. É esse povo que está dando trabalho. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, nós precisamos pôr fogo mesmo, irmãos. Pôr fogo no pecado, pôr fogo na incredulidade, pôr fogo em tudo isso que nos afasta de Deus. Nós temos que pôr fogo em Rio Preto, a começar nas nossas casas. Mas não como uma acusação de um homem ímpio, mas como verdadeiramente labaredas de fogo do Senhor, para que a glória dele se estabeleça aonde nós estamos, para que a glória do Senhor alcance o objetivo para o qual ela foi liberada sobre nós, sobre a minha vida e a tua vida. E assim eu tenho certeza, que como Pedro estava tranquilo, sabendo que os irmãos ouviram a carta, e guardaram no coração para não pecar contra o Senhor, todos nós aqui, vamos cada vez mais guardar todas as instruções do Senhor, para não pecar contra Ele. Amém? Abraça teu irmão, o Senhor te fez um com Ele. Somos uma família, somos um corpo em Cristo. Senhor, nós oramos nessa noite, clamando a Ti, ó Deus, que seja sobre nós essa palavra, que a nossa fé provada, Senhor Jesus, seja muito mais preciosa do que o ouro, do que a prata, e que redunde em louvor e glória ao Teu nome, Senhor, para que o mundo creia que Tu vieste aqui, Senhor, para que veja em cada um de nós um discípulo do Senhor, homens e mulheres, cheios do Teu fogo santo, do Teu Espírito Santo, queimando com todo o pecado, com toda a devassidão, com toda a prostituição, com toda a zombaria, Senhor, com toda a falta de temor e fé, que possamos nos levantar mesmo na autoridade do nome de Jesus, como Pedro se levantou e com autoridade escreveu, e hoje nós
tomamos posse dessa palavra, que esses ventos de doutrina, esses rumores de guerra, essas guerras que estamos vendo, Senhor Jesus, nunca serão maiores do que o teu amor e a tua proteção sobre as nossas vidas. Podemos até, Senhor Jesus, sofrer tribulações, mas que nunca falte em nós o bom ânimo, porque tu venceste cada uma delas, e somos em ti mais do que vencedores. É nisso que cremos, é isso que somos, não é para outra coisa que tu tens nos chamado, Senhor Jesus, a não ser homens e fiéis, para que tu venhas, Senhor, encontre a cada um de nós, verdadeiros, Senhor Jesus, fiéis a ti, cheios da tua palavra, cheios do teu Espírito Santo, cheios do entendimento, Senhor Jesus, da tua vontade para com cada um de nós. Tua bênção seja sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. As nossas casas, nossas famílias, nossos filhos, oh Senhor, esposo, Senhor, esposa, todos, Senhor Jesus, em uma só fé, em uma só certeza da salvação, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Deus abençoe as nossas vidas, irmãos. Dá um forte abraço.